Olá pessoal, tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Se cuidando bastante? Bom, estou aqui para a gente dar sequência às nossas aulas online, para a gente falar mais uma vez do assunto de calorimetria. Aí tu vai pensar, pô, mas a outra aula foi calorimetria. Foi calorimetria também, mas calorimetria é um ramo extenso demais, muito grande. Inclusive a gente teria assunto para um ano inteiro ou mais, certo? Então, dando sequência aos nossos estudos, hoje a gente vai falar sobre calor sensível, calor específico e capacidade térmica. Vamos lá então. Cronograma da nossa aula, como sempre, a gente faz uma revisão no início, certo? A gente vai relembrar calorimetria, calor e potência térmica. Depois a gente passa para o conteúdo novo, propriamente dito. Calor sensível, variação de temperatura, calor específico, capacidade térmica. E lá no finalzinho da aula, a gente dá uma relembrada em tudo que a gente viu hoje. Vamos lá então? A nossa revisão começa pela parte de calorimetria. Calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica. Ou seja, quando tu tem uma diferença de temperatura. Energia térmica, pessoal, a palavra térmica tem que estar diretamente ligado à temperatura. Ou seja, a gente tem uma figura aqui que é típica e costumeira do Rio Grande do Sul. Fogo de chão, chaleira de ferro, o chimarrão. Então nota que o fogo tem uma temperatura mais alta que a chaleira, concordam comigo? Quando tu coloca a chaleira perto do fogo, a chaleira aquece, eleva a temperatura da chaleira. A chaleira, aquela partezinha de ferro aqui, ó, eleva a água que está aqui dentro. E com a água que está ali dentro, pessoal, olha só, a gente faz essa maravilha aqui, ó, chimarrão. Modéstia à parte, o meu chimarrão é especial. Quando nós tivermos aula da forma física, presencial novamente, vocês vão ver como meu chimarrão é diferenciado. Certo? Brincadeira à parte, vamos adiante então, pessoal. O calor, simbolizado pela letra maiúscula Q, é a energia térmica em trânsito que passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. De novo, espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, independente de suas massas. O que quer dizer? Se tu pegar aquela tua xicrinha de café costumeira após almoço e colocar em cima de uma geleira, em instantes o teu café vai ficar com a temperatura baixíssima, concorda? Por qual motivo? Porque aquela xicrinha pequenininha doou energia para toda aquela geleira. Aí tu vai me dizer, bah, professor, mas a massa da geleira é extremamente maior que a xicrinha de café. Concordo contigo. Aí tu vai dar uma lidinha aqui, ó. Independente de suas massas, tá? Não cai nessa pegadinha não, pessoal. A única coisa que tem a ver com essa energia em trânsito é a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa, tá? Não tem a ver massa. Então, se tu tem um objeto A com uma temperatura maior que a temperatura do objeto B, é transmitida uma energia do objeto A para o objeto B. Essa energia que é transferida dá-se o nome de calor. Certo, pessoal? Pô, hoje está um calorão. Bah, não, não está calor. Calor é a energia transmitida. Certo? Vamos adiante então. A unidade de calor. No sistema internacional é o Joule, uma vez que é uma modalidade de energia. No entanto, uma unidade frequentemente utilizada para o calor é a caloria, cuja correspondência com o Joule é igual a uma caloria aproximadamente 4,2 joules. Não chega a ser bem 4,2, pessoal. Mas a gente coloca 4,2 para que fique simples os nossos cálculos, tá? É uma simplificação, um arredondamento. E aqui tem algo que tu vai ver muito nessa parte de calorimetria. É tu não usar a unidade do sistema internacional. Aqui tu não usa o joule, ó, tu usa a caloria. E isso vai acontecer muito na sequência das nossas aulas, tá? Vamos lá então? Potência térmica. Na termologia, quando o calor é transferido de um corpo para o outro, isso pode ocorrer de modo mais rápido ou mais lento, determinando a rapidez com que a energia é transferida. Assim define-se a potência térmica, também conhecida como fluxo térmico, por meio da seguinte equação. Antes da gente ver a equação aqui, pessoal, vamos pensar da seguinte maneira. Se tu pegar uma colher comprida, uma colher de metal, acender o teu fogão a gás com a chama baixa,
e colocar a colher ali em cima, ela vai levar um tempo para que a temperatura de toda ela se eleve uniformemente. Concorda comigo? Agora, se tu colocar aquela chama no mais alto possível, vai levar um tempo menor. Concorda comigo? Conseguiu fazer essa lógica, esse raciocínio lógico, digamos assim? É isso que essa equação quer dizer, ó, que conforme o calor e o tempo, vai se estabelecer uma grandeza que nós conhecemos por potência térmica, onde a potência térmica é dada em watts ou joules por segundo, o calor é dado em joules e o intervalo de tempo é dado em segundos, no sistema internacional. Lembra que a gente usa muito unidades fora do sistema nessa parte de calorimetria. Vamos adiante então. Calor sensível. De fato, agora nós vamos entrar na matéria nova, pessoal. Então, atenção. A definição do calor sensível. A quantidade de calor sensível é a quantidade de calor retirada de um corpo ou fornecida a ele, a qual provoca como efeito a variação de temperatura, ou seja, seu aquecimento e seu resfriamento. Atenção, pessoal, calor sensível é responsável pela variação de temperatura. Só isso. Nós não temos aqui mudança de estado físico. Calor sensível somente altera a temperatura. Beleza? E a equação do calor sensível é o seguinte, ó, o calor sensível é igual a massa vezes esse Czinho aqui, que é o calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. Ah, professor, mas a partir de agora, então, nós vamos ter equações gigantes. De fato, algumas equações maiores. Mas como a gente decora isso, professor? É o que macete, tá? Calor sensível, onde varia somente a temperatura, que macete. Onde o que vai ser a quantidade de calor sensível em calorias, a massa é em quilogramas, é o Mzinho, tá? Só que nesse caso, nós usamos o grama. Lembra que eu te falei que a partir de agora iriam aparecer unidades fora do SI? Então aqui nesse caso mais usual é o grama. Tá? O calor específico é dado em calorias dividido por grama multiplicado por graus Celsius. E a variação de temperatura também é dada em graus Celsius, ou seja, está fora do SI. O SI é Kelvin, concorda comigo? Vamos lá então, vamos adiante. O calor sensível, pessoal, ele não vai fazer com que haja mudança de estado físico, certo? Por exemplo, se tu colocar fogo em um fogão a lenha, dessa maneira aqui, a gente vai aquecer a chapa do fogão, a chapa do fogão vai aquecer a panela, certo? E a gente vai fazer o nosso carreteiro de charque fantástico ali dentro, certo? Mas o ferro continua no estado sólido, a panela continua no estado sólido, certo? A gente não tem uma mudança de estado físico. Então, calor sensível tem que estar ligado à mudança de temperatura, não mudança de estado físico. Variação de temperatura, pessoal. Por que eu estou dando uma ênfase na variação de temperatura? Vou voltar um pouquinho atrás. Porque essa equação aqui, ó, é um ΔT. Então, nota que a gente tem uma equação dentro de outra equação. Então, vamos dar uma atençãozinha nesse ΔT. Para calcularmos a variação de temperatura, usamos a seguinte equação. Temperatura final menos temperatura inicial. Pronto. Simplesão assim. Mas nota que todas as temperaturas, tanto a inicial quanto a final, e a tua variação tem que estar na mesma unidade. Tu não pode fazer uma temperatura final em Kelvin, certo? Uma inicial em Celsius, e vai dar um resultado em Fahrenheit. Elas têm que estar as três na mesma unidade, independente de ser o sistema internacional ou não, certo? Adiante então, pessoal. O que a gente tem a partir de agora? Tá? Vamos analisar esse ΔT. Quando a gente tem um aumento da temperatura, tá? O que a gente tem? Que o objeto tem um ΔT maior que zero e significa que o objeto recebeu calor, o objeto ou o corpo, certo? Por outro lado, quando a tua temperatura reduz, ou seja, o teu ΔT é negativo, menor que zero, o teu objeto perdeu calor, certo? É só uma coisinha, pessoal, digamos assim, um quezinho a mais, para que a gente possa deixar mais robusto o nosso conhecimento, para que a gente consiga argumentar melhor as nossas respostas. Vamos adiante, então?
Aquele termo ΔT significa o quê? Olha só, quando o ΔT for positivo, significa que a tua temperatura de fato subiu, certo? Mas não podemos mudar de estado físico, que fique bem claro. Então, quando o teu ΔT for negativo, significa que a temperatura final do teu objeto diminuiu, certo? Ou seja, ele perdeu energia. Então, são algumas comparações que nós podemos fazer. Por exemplo, isso fica mais claro agora no exemplo. Um cubo de ferro de massa igual a 500 gramas está a uma temperatura de 10 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do ferro é 0,114 calorias divididos por grama que multiplica graus Celsius, determine a quantidade de calor que o cubo deve receber para que sua temperatura atinja 40 graus Celsius e a quantidade de calor que o cubo deve ceder para que sua temperatura atinja menos 20 graus Celsius. Como a gente resolve esse problema, pessoal? Como a gente sai dessa bronquinha? É muito simples, olha só. Primeira parte, a gente vai anotar todos os dados que o problema nos dá. E felizmente ele já nos dá nos dados certos, nas unidades corretas. A massa em grama, temperatura inicial em 10 graus Celsius, o C, 0,114 calorias, divididos por grama vezes graus Celsius, temperatura final, 40 graus Celsius. Qual é o calor que a gente tem? Primeiro, o ferro não muda de estado físico a essa temperatura, concorda? Então a gente tem o que macete, o calor sensível. O que a gente faz? Substitui, ó. Massa de 500, o C 0,114, e aqui antes de fazer a substituição, eu abri a conta para vocês. O que é o ΔT? Temperatura final menos temperatura inicial. Qual é a temperatura final? A temperatura que ele de fato quer chegar, 40 graus Celsius. E a inicial, 10 graus Celsius. Esse menos aqui é o da própria equação. Vamos lá então, o que a gente faz? 40 menos 10, 30, e agora a gente vai pelo caminho das flores, né? Não vamos passar trabalho de saída. A gente vai fazer a multiplicação de 30 por 500. Como? Inteiro multiplica inteiro, 3 vezes 5 é 15, e soma quantos zeros tem? 1, 2, 3. Então temos 15.000 vezes 0,114. O que a gente faz? Vai para a calculadora, tá? Usamos a calculadora e chegamos que a energia total, ou seja, o calor sensível, é igual a 1.710 calorias. Certo? Que significa que ele recebeu essa energia para variar 30 graus de temperatura. Correto? Agora vamos para a segunda parte, para B. A quantidade de calor que o cubo deve ceder para que sua temperatura atinja menos 20 graus Celsius. Os dados são exatamente os mesmos do problema anterior, porém a temperatura final agora é menos 20 graus Celsius. Aí tem uma pegadinha, pessoal. De novo, como o ferro não muda de estado físico, é o que macete que nós vamos usar, só que aqui, ó, na temperatura final menos a inicial, nota, a temperatura final é menos 20. Menos 20 mais menos 10 igual a menos 30, concorda? Essa multiplicação nós já fizemos, é 15.000, como a gente tem o negativo, vai negativo aqui antes. Esse resultado nós já sabemos. 1.710 calorias, porém agora é negativa, ou seja, ele perdeu 1.710 calorias. Tá? Tem que concordar comigo. Não é tão difícil assim, né, pessoal? Não é tão difícil mesmo. Tá? Vamos adiante. Calor específico. Vamos ver o que é o calor específico. Vamos ver qual é a informação que o calor específico nos traz. O calor específico sensível, normalmente é chamado apenas de calor específico, é simbolizado pela letra C minúscula, pessoal. Letra C minúscula. Daqui a pouco tu já vai ver por que é tão importante a gente frisar essa parte. É definido como a quantidade de calor sensível que é necessário retirar ou fornecer a uma determinada massa de uma substância para que ela varie sua temperatura em uma unidade. Certo? Então, apesar dessa definição ser um pouco, digamos assim, complexa, o que significa? É a energia que a gente vai dar a determinada massa para que ele varie de 10 graus Celsius para 11 graus Celsius. Ou de 10 graus Celsius para 9 graus Celsius. Certo? A unidade de calor específico no SI é o Joule divididos por quilograma vezes o Kelvin. E agora a gente já vê
com mais maturidade, certo? E já consegue notar que, olha aqui, ó, essa é a unidade no SI e essa é a unidade costumeira. A água, por exemplo, tem um calor específico de 1 caloria por grama vezes grau Celsius. O que significa isso, pessoal? Que para 1 grama de água variar 1 grau Celsius, sua temperatura é necessário que ele troque uma quantidade de calor de 1 caloria. Ficou mais claro agora? Então nota, para 1 grama de água variar 1 grau Celsius, é necessário 1 caloria. Ah, e como a gente vai calcular isso, pessoal? De fato, dá para a gente calcular através da própria equação do Quimacete. Mas existe uma facilidade que é uma tabelinha, certo? Onde alguns dos principais elementos, digamos assim, os mais corriqueiros, os mais comuns, já foram tabelados. Então, cada material tem seu calor específico e a tabela abaixo traz alguns exemplos. Água, álcool etílico, gelo, alumínio, diamante, cobre, prata, mercúrio, ouro e chumbo. Certo? Alguns dos mais usuais nessa área de calorimetria, tanto na disciplina de física quanto também na disciplina de química, que essa parte de calorimetria, essas disciplinas andam juntas. Beleza, pessoal? Um exemplinho para que a gente veja como funciona. Um corpo de massa igual a 200 gramas teve sua temperatura aumentada a 40 graus Celsius ao receber 4 quilocalorias. Determine o calor específico desse corpo. Certo? Primeira coisa, a gente já sabe do que se trata. O que a gente faz? Anota os dados. Massa 200 gramas, variação de temperatura 40 graus Celsius e o que? Que é o nosso calor sensível, 4 quilocalorias. Ora, se 4 quilogramas são 4.000 gramas, 4 quilocalorias, obviamente são 4.000 calorias. E agora nós aplicamos na equação, naquela que a gente conhece, no Quimacete. A gente tem o calor de 4.000, a massa de 200 gramas, o Czinho é o que a gente quer calcular, e aqui a gente tem o 40, que é a nossa variação de temperatura. Novamente, vamos pela parte mais fácil, pessoal. Lembra que tu tem que ir passo a passo, conferindo o cálculo para que não haja erro lá no final. Aqui, ó, vamos fazer essa multiplicação que é mais simples. 2 vezes 4 é 8, 1, 2, 3 zeros, temos 8.000. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte, vou passar para o outro lado da equação e essa para esse outro lado. Por quê? Só por comodidade, porque agora esse carinha que está multiplicando vai passar dividindo. E a gente vai ter 4.000 divididos por 8.000. O que a gente faz? Simplifica os zeros e faz a divisão. Nós vamos ter 1 meio que é igual a 0,5 calorias divididos por grama que multiplica grau Celsius. Certo? Que objeto é esse? Que corpo é esse? 0,5, ó, a substância gelo. Certo? Então nota que a gente pode fazer um cálculo e aproximar a substância que a gente está calculando. Correto, pessoal? Tá aí o cálculo. De barbadinha, né? Não é tão difícil assim. Agora a capacidade térmica, pessoal. O que é a capacidade térmica? Capacidade térmica é o seguinte, pessoal. Se o calor específico refere-se a uma propriedade da substância, a capacidade térmica é uma propriedade inerente a um corpo ou objeto como um todo. O que significa, pessoal? Quando a gente fala em calor específico, nós estamos falando para elevar 1 grau Celsius, ou seja, uma unidade de temperatura, não só grau Celsius, pode ser Fahrenheit ou Kelvin, de 1 grama do material. Aqui a gente fala de um corpo todo, tá? Ou seja, o exemplo anterior a gente fez um cálculo baseado no gelo, concordam comigo? Agora, se nós tivermos um bloco de gelo, a gente leva em conta a capacidade térmica dele. Vamos adiante aqui que vocês já vão entender melhor. A capacidade térmica simbolizada pela letra C maiúscula. Lembra que eu frisei C maiúsculo lá atrás? Agora é o C minúsculo. É definida quando a quantidade de calor sensível que é necessário para retirar de determinado objeto ou fornecer a ele, né, para que ele varie sua temperatura. No sistema internacional, a unidade de capacidade térmica é o joule divididos por Kelvin, mas adota-se usualmente a caloria divididos pelo grau Celsius. Qual a equação que a gente pode fazer esse cálculo, pessoal? É o seguinte, ó,
Capacidade térmica é igual ao calor sensível divididos pela variação de temperatura. Mas aí tem uma sacada, olha, show! A capacidade térmica, pessoal, a gente pode calcular pelo calor sensível divididos pela variação de temperatura. Mas o calor sensível não é o mc ΔT? Então o que a gente faz? A gente pode simplificar esse ΔT com esse outro ΔT, e a gente tem que a capacidade térmica é igual à massa multiplicada pelo calor específico. Aí fica fácil, né, pessoal? Fica barbado. Vamos adiante. Exemplo 3. Sabendo que o calor específico do cobre é igual a 0,1 caloria divididos por grama que multiplica grau Celsius, determine a capacidade térmica de um bloco de 3 kg de cobre. Vamos lá. Massa 3 kg é igual a 3.000 gramas. O C é 0,1. E agora qual é a nossa capacidade térmica? Vamos para a continha. Olha só que barbada, pessoal. 3.000 vezes 0,1 igual a 300 calorias divididos por graus Celsius. De fato é bastante simples, não é? Há uma confusão, pessoal, entre capacidade térmica e calor específico. Certo? O calor específico é o que a gente vai usar na equação do calor sensível. A capacidade térmica, pessoal, leva em conta o calor específico e a massa. Correto? Muita atenção nisso aí, hein? Bom, pessoal, o que a gente viu hoje? Certo? Qual é o resumo da nossa aula? A gente fez uma revisão sobre calorimetria, sobre calor e potência térmica. A gente também viu o calor sensível, que é o calor característico da mudança de temperatura sem que haja mudança de estado físico. A gente viu a variação de temperatura, que de fato é a temperatura final menos a inicial. O calor específico, que também está incluso lá na parte do calor sensível, que é aquele responsável por levantar 1 grama de água, uma unidade de temperatura, e a capacidade térmica, que leva em conta o calor específico e a massa do objeto. Beleza, pessoal? De momento era isso que eu tinha para colaborar com vocês. Qualquer dúvida, nós temos 3 canais de interação, ou é aqui mesmo pelo YouTube da escola, ou é lá pelo Facebook, ou manda um e-mail que eu te respondo. Certo? Abração, pessoal. Tudo de bom.